gente abre o programa de hoje convidando mais uma vez ele que é ginecologista e obstetra, Dr. Rodrigo Rosa, bem-vindo. Prazer, viu, recebê-lo mais uma vez. Prazer é meu. Porque Obrigado pelo convite, o assunto é super interessante. Com a pandemia, então não por causa dela, mas com ela, foi notado o aumento, então, do congelamento de óvulos. Olha que situação diferente que a gente está vivendo. O doutor vai contar alguns números e a gente vai falar aqui do congelamento. Então, como hoje isso é feito aqui no Brasil, né? Como a gente deve procurar, vamos entender faixa etária. Para abrir nosso assunto só, doutor, eu vou ler uma nota que foi também o que nos motivou a falar, né, a respeito do congelamento de óvulos. Sempre quando algo acontece na mídia com alguém que tem imagem pública, a gente acaba também acolhendo, né, todo o conteúdo para passar para vocês. Eu vou falar uma nota da querida Gabriela Pugliese, beijo para a Gabi que já esteve aqui com a gente, que é o seguinte: após se separar de Erasmo Viana, Gabriela Pugliese decidiu adiar seus planos de ser mãe. Mas a influenciadora fitness, que revelou uma luta de mais de um ano para engravidar, deixou claro que não desistiu do sonho ao iniciar o processo para congelamento de óvulos. Ela diz assim, abre aspas, estamos no processo de congelar meus óvulos, porque daí vivo tranquila e entrego a Deus, disse a influenciadora. Beijo para a Gabi, acompanho sempre, assisto tudo lá. E ela vem aí sempre com uma voz também de incentivo para as pessoas. Tá aí. Vamos então falar desse congelamento de óvulos. Eu já abro neste assunto que é o que a gente está vivendo. Doutor, o que vocês têm observado, né, que a pandemia trouxe uma mudança de comportamento das mulheres, né? Sim, sem dúvida. Bem-vindo. Obrigado. E nos Estados Unidos teve um aumento de 50% no número de congelamento de óvulos em 2020 relacionado a 2019. Uau. E no Brasil teve também um aumento aí de 40%. Então a gente viu que teve essa mudança comportamental das mulheres que, em virtude de toda a mudança que teve, né, no mundo em 2020, as mulheres começaram a se preocupar um pouco mais com a saúde reprodutiva também, né, e em virtude do adiamento da gestação, do planejamento de gestação e também pelo isolamento social, que dificultou muitos novos relacionamentos. Né? Então tudo isso fez com que aquelas mulheres solteiras que pretendem ser mães, mas que viram talvez os planos serem adiados em virtude de toda essa mudança, fizeram então com que elas buscassem mais o congelamento de óvulos, que hoje é o melhor recurso disponível para a preservação da fertilidade feminina, porque sabemos que a mulher tem um relógio biológico e que a queda da fertilidade ela é muito proeminente, principalmente a partir dos 35 anos. Então as mulheres começaram a repensar sobre o congelamento e realmente teve essa mudança importante. E não só, então, as mulheres que estão já num relacionamento não conseguiam engravidar ou estão adiando, né, do tipo, vamos esperar essa pandemia passar para que a gente consiga realizar esse sonho, com toda a preocupação do futuro. E eu li também questões do tipo, mudança no comportamento, do tipo de investimento que a gente faz em família. Então, se antes ela faria uma viagem, que nesse momento é algo que não está sendo possível, ela transfere este valor, esse investimento para a questão do congelamento. Isso também, né? Isso também foi um dos motivos que fez com que as mulheres solteiras buscassem mais o congelamento de óvulos. Como que isso acontece, então, doutor, no Brasil? Qual é o primeiro passo, né? O que a mulher do outro lado tem que saber, caso ela esteja já pensando, já esteja na idade e que, de fato, vai se interessar pela questão? Primeiro passo, passar em consulta. Primeiro passo, passar em consulta, avaliar a reserva ovariana, que é o estoque de óvulos que a mulher tem. Então, alguns exames podem demonstrar como é que é esse estoque e também fazer um planejamento familiar, né? Uma mulher de 32 anos que quer ter apenas um filho é diferente de uma de 34, 35 que quer ter 3 filhos ainda e nem cogita iniciar as primeiras tentativas. Então, tudo isso para ter um planejamento familiar e aí vem o congelamento de óvulos como uma opção. A chance de gravidez com esses óvulos congelados, caso sejam necessários, né, caso seja necessária a sua utilização,
depende da idade do óvulo, do dia, do tempo que a mulher foi congelar, não quando ela for utilizar. E o número de óvulos. Então, quanto mais cedo e quanto mais óvulos tiver, maior é a chance de um desses óvulos depois originar um bebê no futuro. Então, por isso que a gente orienta sempre ter todo um contexto, dependendo da idade da mulher e do seu planejamento familiar, para que busque fazer esse congelamento na melhor forma, na melhor fase possível da vida. Agora, a gente tem duas possibilidades de congelamento. A gente pode congelar os óvulos e a gente pode congelar embriões, que seria já uma fecundação que acontece in vitro e que a mulher depois pode, então, numa fertilização, colocar. Isso é possível também, o embrião ficar congelado do casal. Sim. Então, existe a técnica de congelamento de óvulos e de embriões. O congelamento de óvulos está mais indicado em mulheres solteiras, né, que não têm a pretensão de gravidez a médio prazo, pelo menos. Né, e o congelamento de embriões, já quando é um casal que já tem, né, um relacionamento estável, mas que pretendem também adiar a gravidez. A diferença é que a preservação dos óvulos, a mulher depois pode utilizar, né, da forma com que ela achar melhor, ou por uma produção independente no futuro, ou com o parceiro que ela encontrou. Já o congelamento de embriões é do casal, embrião, então caso haja uma separação, esse embrião não poderia ser utilizado por ela se o ex-parceiro não autorizasse. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E a taxa de sucesso de ambos são excelentes, então a técnica de congelamento avançou muito nos últimos anos e tanto o congelamento de óvulos quanto de embriões tem uma boa chance de sucesso quando realizado num tempo hábil ainda, né, na vida reprodutiva da mulher. Vamos colocar uma imagem que você mandou pra gente para uma explicação na tela. Então, mandem perguntinha já no @VocêBonitaTV. Então, muita gente pergunta como é feito, né, o congelamento. Então, geralmente, o tratamento começa quando a mulher menstrua, é feito um ultrassom inicial e a partir desse momento a gente avalia os folículos que tem no ovário. Cada mês e cada mulher vai ter uma onda de folículos, um número de folículos, e é feito um estímulo hormonal que dura cerca de 10 dias. Esse estímulo hormonal é para fazer os folículos ovarianos crescerem para que a gente tenha maior número de óvulos coletados. Esse estímulo dura cerca de 10 dias, então são vários folículos dominantes crescendo e no momento adequado, quando o folículo já atinge um tamanho ideal, a gente faz então a coleta desses óvulos. A coleta é feita entre 13 a 14 dias após a menstruação e aí essa coleta ela é feita através de uma aspiração de uma agulha fininha acoplada a um ultrassom transvaginal e essa aspiração então é feita com sedação. O processo desde a mulher menstruar até a coleta de óvulos dura então 13, 14 dias e nesse período 3 a 4 ultrassons. No dia seguinte, depois dessa coleta, é vida normal, então é um procedimento rápido. Ela pode fazer diversos outros estímulos. Quanto mais estímulo ela fizer, mais óvulos congelados, maior vai ser a chance. Então, às vezes as mulheres fazem um ciclo, depois de 2, 3 meses faz outro. E ela vai fazendo uma poupança de óvulos. Aí na ilustração está mostrando como é feita então a coleta, essa agulhinha vai até o ovário e aí a gente aspira esses folículos, que é a casinha do óvulo em si. Aí esse óvulo vai para o laboratório e nesse momento ele é congelado. Se a mulher precisar utilizar esses óvulos no futuro, porque não conseguiu uma gravidez espontânea, ou por uma segunda gestação, uma terceira gestação, se for o caso, aí sim é feito o processo de fertilização in vitro. Aí esses óvulos são descongelados, é fecundado com o espermatozoide ou do parceiro ou de um banco de sêmen, no caso de uma produção independente, e aí sim gerando embriões, e esses embriões que são transferidos para o útero depois. Então, sempre que tivermos um congelamento de óvulos, teremos no futuro uma fertilização in vitro. Esses óvulos não retornam para que haja uma fecundação de novo na trompa, enfim. Então, isso também é uma coisa que a mulher tem que ter em mente, né? Ela preserva a gestação
e ela acaba amadurecendo e entendendo que em determinado momento, se ela precisar desses óvulos congelados, ela tem que fazer uma fertilização in vitro. Exatamente isso. Tá. E a gente considera o congelamento um seguro, né, Sem dúvida. que a gente fala para não usar. O objetivo não é usar, mas se precisar, fala, que bom que eu tive esse seguro, que bom que eu tenho meus óvulos congelados, porque às vezes a gente vai adiando o plano de gravidez e a incidência de infertilidade cresce de uma forma considerável, principalmente após os 35 anos. E hoje a gente sabe que a maioria das mulheres adiam a gestação por diversos motivos, né? Motivos pessoais, profissionais, né? A busca do parceiro ideal e por aí vai. Então, realmente, o congelamento de óvulos hoje é uma realidade e a gente considera que nos próximos anos vai ter um aumento considerável ainda maior. Vamos colocar já perguntinhas do público. Aproveitem, estamos ao vivo no @VocêBonitaTV, olha lá. Jordana, obrigada, um beijo para você. As pesquisas demonstram aumento de congelamento de óvulos devido ao novo perfil de mulheres atualmente. Então, independente da pandemia, doutor, você acha que também é o comportamento feminino no geral? Sim, eu acho que quando veio a pílula contraceptiva, né, na década de 60, 70, possibilitou a liberdade sexual da mulher e o planejamento familiar, e depois a gente teve uma outra fase, que era a fase da mulher que queria adiar a gestação e que hoje está sentindo os efeitos de adiar a gestação, porque o relógio biológico não acompanhou essa revolução social que teve nessas últimas décadas. Então, hoje as mulheres estão buscando congelamento porque tem informação, porque a tecnologia melhorou muito nos últimos anos, né? Então, eu acho que a próxima geração, as mulheres aos 30 anos terão já como de forma rotineira o congelamento de óvulos. Da mesma forma que tinha o DIU ou contraceptivo na década de 70, 80 e por aí vai. E acaba sendo uma questão que vai passando também, né, familiar, das mães para as meninas, enfim, de pensar e conscientizar nesse sentido. Agora, uma curiosidade, para estimular esses óvulos, né, para serem congelados, então sem pensar logo ser feita uma fertilização, só para congelar. É só com estimuladores, com hormônios injetáveis ou também serve com aqueles comprimidos de indutores ovulatórios? Os indutores, eles são estimulantes mais fracos, então o número de óvulos que a gente pode obter vai ser um número muito menor. Entendi. E nesse caso, quanto mais óvulos tiver, maior vai ser a chance. Então, por isso que a gente faz os hormônios injetáveis, porque vão trazer resultados melhores. Entendi. Então, por isso que os injetáveis são os indicados. Acaba valendo muito mais a pena. Exatamente. Para que na hora da coleta ter um número maior. Ter um número maior. Tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Vanessa, um beijo. Com 39 anos, ainda compensa congelar os óvulos? Estudos falam ideal até 35. Como é que é a sua experiência nesse sentido, doutor? Para a mulher que vê lá aquele exame milleriano, né? O antimilleriano. O antimilleriano e fala, nossa, eu ainda estou bombando. Então, assim, o hormônio antimilleriano é o melhor marcador da reserva ovariana e a gente fala que é o ideal até os 35 anos, mas, na verdade, toda mulher pode congelar óvulos. A questão sempre vai ser o prognóstico desses óvulos gerarem um bebê. Então, quanto mais jovem, melhor. Mas, por exemplo, aos 39 anos, a chance de levar um bebê para casa, dependendo do número de óvulos congelados, pode variar aí de 50%, 60%, 70% de chance. Tá. Lógico que talvez ela precise de mais óvulos congelados para compensar uma outra mulher que congelou aos 35. Mas sempre há chance. Então, mesmo aos 40, aos 41. Então, nunca é tarde para sonhar em ser mãe com seus próprios óvulos, sem dúvida nenhuma. Agora, acho que vale também essa pergunta, que a gente tem um público masculino amplo, como é que é essa questão reprodutiva pensando nos homens? Acho que eles levam vantagem, né? Eles conseguem ter aí os espermatozoides mais saudáveis numa idade mais avançada. Sim, que os óvulos, né? Sim, o relógio biológico da mulher ele é muito mais implacável do que para os homens. Há uma queda natural da fertilidade masculina, principalmente a partir dos 50 anos, né? Mas de uma forma muito mais lenta do que para a mulher. Olha só. Então a incidência de infertilidade na mulher ela é muito mais significativa. Só para a gente ter ideia de números, aos 35 anos, 15% das mulheres vão ter infertilidade e aos 40 anos já passou para 45%. Então, em 5 anos apenas, triplica, né, esses números.
Agora, vale dizer também que o Brasil tem ali as suas regras e as suas leis dentro dessa questão, mas que a gente tem um banco de óvulos também, não temos, doutor? Como funciona isso no Brasil? Ainda é algo possível? Quando a gente escuta aí histórias de mulheres que encontraram parceiros em banco de espermatozoide internacional, enfim, e engravidaram, a gente já tratou desse assunto aqui no programa. Houve alguma mudança nessa questão de leis? Quando a gente fala da ovodoação, são mulheres receptoras de óvulos que vão usar então óvulos de doadoras para que seja feita a fertilização e ela vai receber aquele embrião com óvulo doado. Certo. A doação de óvulos no Brasil ela é anônima. Então o doador e a receptora não podem se conhecer e existem sim alguns bancos internacionais de óvulos que hoje já é possível importar, mas respeitando as mesmas regras da lei do Conselho Federal de Medicina brasileiro. Então, continua sendo de uma forma anônima e a chance de gravidez com óvulos doados, ela é a maior chance possível dentro de um processo de reprodução humana, da fertilização in vitro, justamente porque o que dá essa chance é a idade do óvulo e as doadoras têm que ter uma idade favorável. Eu acho esse assunto muito interessante, porque é realização de sonho, de qualquer forma, de muitas famílias, né? Sim, então, que bom que isso tem ali suas regras e leis e que deve ter realmente, né? Ter ali um controle, mas que bom que tem, que bom que existe, que é uma possibilidade a mais. Vamos colocar na tela a perguntinha do público, quem escreveu pra gente. Obrigada, Renata, um beijo. Minha filha tem 17 anos, perdeu o ovário direito e estamos controlando para que o mesmo não ocorra com o esquerdo. Ela pode fazer o congelamento? Sem dúvida, esse é um dos motivos, né, que muitas mulheres jovens têm uma menor reserva ovariana, um menor estoque, geralmente por cirurgias anteriores, então já perdeu um ovário, ela tem que tomar muito cuidado realmente com a reprodução, né, com a vida reprodutiva dela, e o congelamento de óvulos está indicado. O único fator é em relação a se ela já iniciou vida sexual, porque é feito via transvaginal, os ultrassons e essa coleta de óvulos. Mas sim, está super indicado fazer esse congelamento. Mesmo que tenha 17 anos. Mesmo o que vai com 17 contar aí anos. é se ela já, enfim, pratica e já tem uma vida sexual ativa. Sim. Ok. Perguntinha do público na tela. Obrigada, Carol. Beijo. Ao congelar óvulos ou embriões, teria a probabilidade de uma criança nascer com mais problemas de saúde? Que pergunta interessante, porque eu já li tanto sobre isso e até nesse momento vocês conseguem também escolher os melhores. É verdade, doutor? Quando a gente compara a gestação espontânea com uma gestação por fertilização in vitro, a gente tem que levar em consideração que, geralmente, a idade do óvulo e a idade, as doenças que causaram, né, o fator de infertilidade e levam o casal a procurar a fertilização in vitro, por si só, podem aumentar alguns riscos. Mas, de uma outra forma, através da fertilização in vitro, hoje é possível fazer uma análise genética do embrião antes da transferência dele para o útero e aí sim a gente vai avaliar algumas doenças, principalmente as doenças cromossômicas, que estão ligadas à idade do óvulo. Então, quando a gente tem a fertilização in vitro como um recurso, a gente pode, inclusive, diminuir, então, os riscos de doenças cromossômicas para aquele embrião, para aquele futuro bebê. E já conversamos aqui também, acho que o doutor pode agora brevemente para a gente finalizar, mulheres que já tiveram, que já passaram por quimioterapia, hoje a forma como vocês fazem para que esses óvulos então sejam estimulados, é algo que ao mesmo tempo vocês têm uma preocupação que proteja para que ela não volte a ter células malignas. Então também é possível, né, doutor? Sim, a gente indica a toda paciente que tem um diagnóstico de câncer a fazer o congelamento antes de iniciar a quimioterapia. Então, tão logo seja feito esse diagnóstico, ela deve ser encaminhada para uma clínica de reprodução assistida para que a gente faça o estímulo ovariano. E esse estímulo, existem protocolos específicos para que não tenha nenhum prejuízo no tratamento oncológico. Quando é feito após uma quimioterapia já realizada, há um grande risco de ter uma falência ovariana, de uma menopausa precoce. Então, o ideal é que seja congelado tão logo seja feito o diagnóstico do câncer. E nesse momento não é algo que então desprotege a mulher. Ao mesmo tempo que ela sabe que ela precisa ali passar por uma quimioterapia, o fato dela estimular esses óvulos com hormônios não vai piorar esse câncer.
Exatamente. Vocês não conseguem vai... ter uma segurança também nesse momento. Isso já está bem comprovado, os protocolos são muito bem estabelecidos. Olha que legal, gente, só evolui essa medicina. E no Brasil é um orgulho, né? Vocês estão aí no topo, fazendo um belíssimo trabalho, todos vocês, nesse momento que a gente está vivendo. Temos sim que valorizar, agradecer aí as informações, viu, doutor? Obrigada, volte sempre. Vou deixar o contato do doutor para quem quiser saber mais deste e de outros assuntos. É o @doutorabreviado Rodrigo Rosa, tudo junto, @doutorabreviado Rodrigo Rosa, tudo junto, e o site materprime.com.br, materprime.com.br. Fica aqui sempre, né, a nossa torcida para essas mamães, para essas famílias aí. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, Carol. Até a próxima.